Pessoal, então, vamos lá? Hoje nosso assunto é a Escola de Chicago, é um tema importante da sociologia, é um tema que não era cobrado, né? Vem caindo aí no vestibular e nos últimos anos, nos últimos 10 anos talvez, mas que é muito importante para compreender um pouco a ideia da questão do crime, né? Da criminalidade. Então, conhecer a Escola de Chicago, conhecer seus autores, suas ideias, suas defesas, ajuda não só a resolver questões que possam aparecer aí nos vestibulares sobre o conteúdo propriamente dito da Escola de Chicago, mas fundamentalmente ajudar na redação, caso a gente tenha temas relacionados à violência, à criminalidade, à desigualdade social, à precariedade no mundo do trabalho, da educação e tal. Conhecer a Escola de Chicago vai ajudar muito nesse sentido também. Então vamos lá, a Escola de Chicago, como o próprio nome já diz, uma escola de pensamento sociológico que teve início em Chicago, nos Estados Unidos, e mais ou menos nos anos 20, né, na primeira metade do século 20. Voltando um pouquinho, né, para a gente compreender um pouco o contexto que essa escola vai surgir, ainda no século XIX, os Estados Unidos, né, despontava aí com grande desenvolvimento industrial, absurdo desenvolvimento econômico financeiro, né, a América era a terra da prosperidade, do desenvolvimento, do progresso, né, e tudo mais. Ao passo que na Europa vivia-se uma grande crise econômica, financeira, e a gente vai ter grandes correntes imigratórias saindo da Europa e indo em direção aos Estados Unidos exatamente por esse contexto. Do ponto de vista filosófico e sociológico, né, das ideologias das ciências humanas, o pensamento positivista no sentido kantiano, do Augusto Comte, né, do geneticista Lombroso, havia sido superado por um outro movimento que vai ser a Escola de Chicago. Mas vamos relembrar o que seria esse pensamento do Lombroso. Lombroso foi um geneticista muito famoso no século XIX. A maior contribuição dele foi afirmar, contribuição naquele contexto, tá? Que o desenvolvimento do que ele vai chamar lá de raça humana era hierarquizado, né? Ele vai fazer pesquisas a partir do tamanho do crânio humano e ele vai chegar à constatação de que crânios menores seriam de povos, de culturas menos evoluídas, menos desenvolvidas, de crânios maiores seriam de culturas mais desenvolvidas. Então ele vai defender que o crânio dos europeus, por exemplo, teria sido um crânio maior do que o crânio dos africanos, né? Maior no sentido de diâmetro mesmo, de tamanho. E aí, a partir dessa discussão, esse paradigma do Lombroso é muito evolucionista, né? Ele vai defender que não tem problema, que os africanos ainda vão evoluir, se desenvolver e chegar ao status da inteligência e desenvolvimento europeu, né? Então, a teoria do Lombroso, ela justificou bastante a ideia da missão civilizatória, do neocolonialismo, tudo aquilo que vocês aprendem em história. E na virada para o século XX, a partir de 1920, a Escola de Chicago surge desconstruindo o paradigma evolucionista, positivista, lombrosiano. E essa escola ela vai surgir num contexto muito específico dos Estados Unidos e tentando compreender a ciência criminal, ou seja, qual é a origem do crime, né, da violência urbana, porque Chicago vai aparecer como um dos epicentros, né, da violência urbana nos Estados Unidos. E aí, o que a gente tem nesse sentido, né? Como é que surge essa escola de pensamento sociológico, a Escola de Chicago? Ela vai ser criada no Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago, por isso a gente diz que é uma escola de sociologia, tá bom?
Esse departamento foi criado lá junto com o surgimento da universidade, o Departamento de Sociologia, em 1890. Mas a Escola de Chicago, esse grupo de sociólogos que vão pensar a violência urbana e o aumento da criminalidade nos Estados Unidos, em específico em Chicago, eles vão se unir por volta de 1920, tá? Aí a gente tem aqui a criação da universidade, que é importante saber, que vem, né, de doações de banqueiros, de industriais, né, que apostavam no desenvolvimento do conhecimento científico. Esses são os primeiros presidentes, né, reitores da universidade e que vão apoiar também a Escola de Chicago. Essa universidade ela surge inicialmente com muito dinheiro, ainda é hoje uma das mais importantes universidades dos Estados Unidos em 2020, né, a Universidade de Chicago. E como ela teve um aporte financeiro muito grande desses banqueiros e desses industriários, essa universidade vai atrair os melhores profissionais das ciências humanas, da sociologia da época, porque vai pagar salários absurdamente altos para esses professores pesquisadores, né? Estima-se que na época a Universidade de Chicago pagava 2 vezes mais do que, por exemplo, a Universidade de Nova York. Então, quer dizer, universidade de ponta que já tinha uma folha salarial alta, em Chicago essa folha podia ser até dobrada, dependendo da importância do pesquisador, da sua produtividade, né? Por isso, nesse momento, a universidade vai atrair os maiores nomes da sociologia norte-americana nesse momento, né? O Robert Park é um dos grandes nomes, o William Thomas também, são nomes que a gente vai falar bastante na aula de hoje. Esse é o Burgess, que é um sujeito também importante lá nos estudos da criminologia, vai ser um dos pioneiros na Escola de Chicago. Esse é o Park, é um dos criadores, né, da necessidade de estudar a violência urbana em Chicago. Por que Chicago? Porque no início do século XX, Chicago era o epicentro da violência urbana, com graves problemas de desemprego, com regiões com grande vulnerabilidade social, com índices absurdos de pobreza, analfabetismo, né? Início do século XX, a gente está tendo aí a Primeira Guerra Mundial num contexto maior. Os Estados Unidos ele entra na guerra, né? Mesmo que seja lá no finalzinho, mas ele entra. E por conta da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, em específico a cidade de Chicago, né, vai receber grandes contingentes de populações europeias, uma imigração absurda. Essas pessoas chegavam em busca de melhores condições de vida, de trabalho, mas isso acaba gerando em Chicago uma aglomeração muito, muito grande, né, de pessoas. A oferta de emprego, de empregabilidade, não acompanha a chegada de todos esses imigrantes europeus, e Chicago se torna um grande ponto estratégico para o surgimento de indústrias, né, por conta da sua localização geográfica, em relação ao oeste americano, né, em relação à urbanização do oeste americano. Chicago ficava ali no meio do caminho. Então, Chicago vai crescer, vai se transformar num dos maiores polos industriais dos Estados Unidos. A industrialização norte-americana vai ser muito voltada para Chicago, e com isso a gente vai ter um aumento também da criminalidade. O crescimento da cidade de Chicago acontece do centro para a periferia. Eu já vou mostrar uma imagem que vai ficar mais fácil de compreender. Então, o centro ele já nasce como com bastante problemas de insegurança social, e isso vai se arrastando para as zonas periféricas, né? Graves problemas sociais, graves problemas culturais, né? Porque grupos de pessoas que não tinham a mesma cultura nem a mesma religião, enfim, um grande fermento para a criminalidade. Essa cidade cresce desordenadamente, sem planejamento urbano praticamente, né? Seus espaços são ocupados de uma maneira bastante caótica, e aí Chicago se torna um grande objeto de estudo da sociologia criminal, para entender
a criminalidade, o aumento da criminalidade. É claro que Chicago não vai carregar isso sozinho, tá? A gente tem também Atlanta, que vai também, nesse momento e mais para frente, ter altos índices de criminalidade, mas Chicago despertou um interesse maior, né? A escola de Chicago vai aproveitar esse cenário conturbado de violência urbana e aumento da criminalidade e tomar Chicago como um objeto de estudo. Eles vão criar uma metodologia sociológica muito própria para estudar a violência e a criminalidade, e essa metodologia é usada até hoje, principalmente no Rio de Janeiro, bastante usada, e a gente vai ver isso agora na aula, né? Essa é uma foto de Chicago nos anos de 20, auge, né, do crescimento da criminalidade, da violência urbana, da precarização, e da delinquência. Esse conceito, delinquência nas cidades, já é um primeiro conceito da escola de Chicago. Os sociólogos que estão pensando a realidade de Chicago vão trazer a ideia da mobilidade, né? O fato de você ter várias pessoas chegando de vários lugares do mundo diferente. Isso contribuiu para a não produção de um sentimento de comunidade, de um sentimento de sociedade, porque eram pessoas muito distintas, chegando de contextos muito violentos, né? Essa mobilidade constante também, né? Uma cidade com muita movimentação de pessoas, de circularização de espaços, também não permitiu a criação de vínculos, então as pessoas elas vão ficar num anonimato, não vão se sentir notadas, também não vão se importar muito em notar os outros, e esse cenário provoca uma dificuldade muito grande de controle social, né? A polícia não vai dar conta de instituir, de construir sistemas de controle, né? Então, o que vai existir num primeiro momento são as próprias pessoas, os próprios vizinhos que vão se controlar, criar entre si estratégias de ordem, de norma, de punição e começar a se denunciarem quando alguma coisa sai do controle, né? Os sociólogos da escola de Chicago aproveitam esse momento para entender o que estava acontecendo. Eles vão chegar à ideia de um controle social informal, onde você não vai ter uma instituição do Estado, como a polícia, o exército, a marinha, a aeronáutica, respondendo pelo controle daquela sociedade, pelas leis. Você vai ter a família, a igreja, a escola, né? Então a escola de Chicago vai chamar isso de um controle social informal, que vai introduzindo essas pessoas numa sociedade, numa relação social, num convívio social, mas que ao mesmo tempo vai deixando várias brechas para o surgimento do medo, do desprezo, né, de um grupo pelo outro. Então esse controle social formal, ele vai durar durante bastante tempo, né? E aí as pessoas que não respeitam as regras sociais e que cometiam determinado crime, determinada infração, são denunciadas pela sua própria rede de vizinhança, aí sim para as instituições do Estado, para a polícia, para o Ministério Público, para a Justiça. Então, você tem a criação de uma sociedade, de uma cidade, cujo centro urbano ninguém confia em ninguém se sente pertencente àquele lugar, né? Na verdade, é todo mundo vigiando o comportamento do outro para denunciar para as autoridades, né? Bom, a partir disso daí, a escola de Chicago vai escrever, né, vários artigos da época defendendo algumas premissas, né, algumas estruturas de pensamento, né? Então, quais são essas premissas, essas primeiras defesas da escola de Chicago? Maior importância ao controle social informal no combate ao crime, né? Por quê?
porque eles vão defender que é necessário que a polícia não chegue acabando com o controle social informal. A polícia precisa chegar, de alguma forma, atraindo essa vizinhança, se relacionando bem com essas pessoas, entendendo quem são os líderes que denunciam, que tomam conta, para poder compreender aquela realidade, né? Os bairros mais pobres vão ser os bairros com maior índice de criminalidade. Então, nesse momento, a escola de Chicago faz uma relação muito grande entre pobreza e criminalidade. Depois, mais para frente, essa relação vai ser desconstruída, mas nesse momento essa relação é bastante forte. Também vão relacionar a degradação e a pobreza à desorganização social. Então, aonde não houve planejamento urbano é mais pobre, é mais degradado e vice-versa. Vão defender que a multidão, o excesso, né, muita gente chegando e tal, circulando, saindo, dificulta, na verdade, o reconhecimento de quem são de fato os bandidos, de quem são os criminosos. É como se os criminosos ficassem no anonimato, no meio de tantas pessoas, de tanta circularização, né? E o fato de que Chicago crescia economicamente falando, com várias indústrias e tudo mais, ignorando a pobreza. E se ignora a pobreza, ignora, na visão da escola de Chicago, a criminalidade e a violência urbana. E esses estudiosos, eles vão defender algumas estratégias, que seriam as primeiras políticas de segurança pública, né? Que são aplicadas até hoje em muitas cidades brasileiras, inclusive. A primeira delas é a ideia de uma criminologia administrativa. É uma criminologia que vai funcionar através de estatísticas, através de índices, né? Quantos homicídios, quantos assaltos, quantos roubos. Onde que são mais altos, mais baixos, em que horário do dia, em que dia da semana, quem são essas pessoas que cometem essas violências, né? Qual é a sua situação social, sua classe, sua cultura, sua etnia, enfim, formular estatísticas para compreender melhor o crime, né? Colocar o máximo possível de vigilância, né? A ideia do controle dos espaços. Evidentemente que nesse momento não tinham câmeras, mas guardas, o tempo todo guardas, para poder controlar esses espaços, né? Porque tinha-se a ideia de que o controle, ele diminui, causa medo, diminui as infrações. Uma política voltada para detectar e reprimir, assim que for detectado, os crimes. Então, era uma política meio de tolerância zero, né? E você vai ter a escola de Chicago, nesse primeiro momento, defendendo essas ideias, mas ao mesmo tempo, porque não sabia muito por onde começar, né? Essas ideias, elas são ainda hoje defendidas nas políticas de segurança. Se a gente pegar no Rio de Janeiro, principalmente no governo atual, a tolerância zero é uma política, né? De enquadramento, de punição, de essa exacerbação do medo e tudo mais, né? A escola de Chicago tem algumas dessas premissas no seu início, mas depois isso vai sendo desconstituído, como eu vou falar. Bom, a primeira grande contribuição da escola de Chicago vai ser o conceito de ecologia criminal. O que é isso, né? Ecologia é a ciência que estuda a relação dos seres vivos com o ambiente e como que esses seres vivos se relacionam dentro do sistema. A ecologia criminal vai estudar os crimes, os delitos praticados na cidade, entendendo a cidade como um sistema, né? E a relação das pessoas que habitam esse sistema, essa cidade,
com o crime que foi praticado. Ou seja, estudar os crimes e como que esses crimes interferem na relação das pessoas. O problema central de Chicago era um crescimento desordenado, desenfreado, fruto de uma imigração europeia, mas não só, também um crescimento da pobreza que produziu uma degradação da cidade. A cidade em muito pouco tempo estava completamente destruída, e tudo isso gerando um alto índice de criminalidade. E tinham pesquisas na época que mostravam que essa criminalidade era muito maior entre os imigrantes nos bairros mais periféricos, né? Bom, como que essa ecologia criminal desconstruiu o Lombroso, que eu falei no início da aula, né? Desconstruiu o Lombroso porque mostrou que o criminoso, ele não é alguém involuído, ele não é alguém que não se desenvolveu, ele não é alguém burro, ele não é alguém ignorante, né? E que não necessariamente ele vai ser o imigrante, né? E não significa que se um imigrante cometeu um crime de homicídio, os pais dele ou os filhos dele vão cometer também. Então, desconstrói o Lombroso no sentido dessa defesa da evolução, né? A ideia de que a criminologia não é genética, ela não tem nada a ver com ascendentes e nem com os descendentes, né? Nesse sentido. E aqui a gente tem um dos primeiros livros da ecologia criminal, do Thomas William, da Escola de Chicago, o camponês polonês na Europa e na América, onde ele vai discutir que esse camponês polonês, imigrante da Polônia, que está chegando na América, ele não é um criminoso, né? E não é porque ele veio da Polônia, periferia europeia e tal, ele não traz na sua genética a criminalidade. Essa era a ideia, né? Desorganização social, a ideia de que não havia um controle social informal nestes lugares, né? A Escola de Chicago vai perceber que é importante existir um controle social informal. É importante que a própria comunidade se coloque no papel de se proteger, né? Esse controle social, ele pode ajudar na construção de regras de conduta onde os membros do grupo respeitem essas regras, né? Então, nesse momento, a concepção deles, ela mostra que um grupo que controla informalmente através de normas, regras e valores é positivo, né? Por quê? Porque gera esse sentimento de pertencimento e quebra a ideia do anonimato que eu falei anteriormente. Essa desorganização social também era fruto dos bairros mais pobres de Chicago, onde você tinha a maior parte de imigrantes, e nesses bairros as condições eram péssimas. O que a Escola de Chicago vai defender é que esses bairros não eram com alto índice de criminalidade porque eles eram bairros de imigrantes. Esses bairros tinham alto índice de criminalidade porque a condição desses bairros, a estrutura desses bairros era precária, sem acesso ao lazer, sem acesso à saúde, sem acesso à educação, né? Então, a questão não são as pessoas que moram lá, a questão é a estrutura social daqueles bairros, né? E aí essa é uma foto da época que mostra, né, como que as pessoas viviam, como que elas dormiam, as suas habitações. E a grande questão da sociologia criminal da Escola de Chicago é como é possível uma vida digna nessas condições, né? Prédios, né, mostrando a precariedade, né, o perigo, como que as políticas de segurança
eram completamente inexistentes, a aglomeração, né? Áreas de delinquência. A Escola de Chicago vai mostrar que a cidade se desenvolve em áreas diferentes e com classes sociais diferentes. Essas áreas de delinquência vai ser um dos pilares da desigualdade social. Cada área da cidade vai ter um padrão homogêneo de situações socioeconômicas das pessoas. Então, determinadas áreas têm uma classe social e outras áreas, outra classe social completamente diferente, né? Para os integrantes da Escola de Chicago, para o Park e para o Mackenzie, principalmente, as grandes cidades, principalmente Chicago, Atlanta também, se desenvolvem por meio de um conjunto de zonas ou anéis. Eles vão usar uma teoria da matemática chamada círculos concêntricos da geometria para explicar o crescimento desordenado que contribui para o aumento da violência urbana e da criminalidade. Essa seria a teoria dos círculos concêntricos e é aplicada de uma maneira bem efetiva a Chicago. Então, na zona do looping é a zona 1, a zona de transição é a zona 2, né? Aí a gente tem a zona 3, a zona 4 e a zona 5. Como é que isso funciona? A gente vai ter na zona 1 a área central da cidade, o centro, onde a gente teria a área de negócios, a atividade comercial, né? E aqui trazendo como exemplo São Paulo ou até mesmo Rio de Janeiro. Seria o centro da cidade, onde a economia funciona, onde o sistema jurídico, o sistema político, você tem as principais instituições ali. A zona 2, que é a zona mais próxima do centro, é a zona de transição. Geralmente é uma parte bastante degradada, bastante precária, com bastante índice de delinquência, né? É uma zona com predominância de cortiços, prostíbulos, prédios abandonados e tudo mais. Se fosse em São Paulo, região da Luz, da República, Bom Retiro. Se fosse aqui no Rio, ali no Estácio, naqueles bairros que circundam o centro da cidade. A zona 3 já é uma área residencial, porém é uma área residencial da classe proletária, né? Dos trabalhadores, dos operários, né? Aqueles que conseguiram algum trabalho, são assalariados, conseguiram algum trabalho e conseguem se distanciar da zona 2 e morar num local mais digno, né? Se fosse em São Paulo, Moca, Santana, Barra Funda. Aqui no Rio de Janeiro a gente pode pensar ali nos bairros próximos ao UERJ, vindo, né, o Meier, essa região ali, o início da Zona Norte e tudo mais. A Zona 4 são os distritos residenciais da classe média alta. Você vê, está bem distante da Zona Central e da Zona de Transição, onde você vai ter maior acúmulo de circularização de pessoas. A Zona 4 ainda não é uma zona da classe rica, né, milionária, mas já é uma região onde você vai ter pouco comércio, poucas instituições, bairros mais residenciais, né? E a zona 5 é o oposto da zona 2 e da zona 1, né? Essa seria a ideia da desigualdade, onde você vai ter os grandes condomínios, né? Mini cidades onde as pessoas nem precisam sair de casa, né? Como se fosse outras mini cidades. E aqui, uma foto da zona 2, a zona de transição, bastante precário, bastante abandonada, cheia de lixo e etc. Zona 5, completamente diferente, né? Desigualdade latente, isso nos anos 20. Eles vão mostrar que em Chicago a consequência dessa divisão, dessa teoria dos círculos concêntricos, é que a zona 2, a zona de transição, é a área com maior índice de criminalidade. A delinquência estava ligada à degradação, à segregação física, à pobreza e à falta de investimento estatal nessa região. Em 1926, 37% dos crimes praticados por jovens em Chicago
foram cometidos na Zona 2 ou próximo da Zona 2. 37% é um número bastante alto, né? E a maioria desses crimes vão ter uma motivação socioeconômica para sobrevivência e tudo mais. Eles também vão dizer que a ideia de uma cidade grande versus uma cidade pequena tem sim uma inferência, né? As cidades pequenas, você tem um controle social informal a cargo da própria população, dos próprios grupos, maior. Isso diminui o crime, que é como se a própria comunidade tomasse conta dos valores daquela região. O anonimato é menor e etc. O sentimento de pertença mais forte. O oposto nas cidades maiores, né? Bom, qual é a proposta da escola de Chicago? Várias propostas, né? A ideia de que nenhuma redução da criminalidade é possível se não houver mudanças nas condições sociais e econômicas das crianças e dos adolescentes. Então, é um olhar muito voltado para a primeira infância e para a adolescência. Isso significa políticas educacionais bastante acentuadas, inclusive a defesa das creches, né, da educação na primeira infância. Tratamento e prevenção da criminalidade através da intervenção do Estado. Então, o Estado, através das suas instituições, precisa intervir, né, através das associações de bairros e escolas e tudo mais. Criação das associações de bairro para essa política da vizinhança, do controle. Criação de atividades comunitárias, principalmente para a juventude, para tirar esses meninos e meninas da rua, para reduzir a probabilidade de criminalidade. Melhoria nas moradias e na infraestrutura das ruas, das instituições públicas que atendem os bairros mais precários, principalmente a Zona 1, a Zona 2, né? E eles chegaram à conclusão da necessidade de um projeto que vai ficar conhecido como Área de Chicago, que é um projeto que vai englobar todas essas políticas anteriores, né? Bom, a gente tem aí quase 100 anos da escola de Chicago, agora é para a gente refletir, e a gente pode dizer que o Brasil ele nada contra a corrente defendida pela escola de Chicago, né? A gente tem governos que investiram muito pouco ou quase nada na educação e na saúde, e que tem uma política de segurança pública muito voltada para o encarceramento e para a necropolítica, né? Muito direcionada a uma classe específica, a uma condição social específica e uma etnia específica, né? Essa aqui é só para vocês se distraírem depois com a aula, né? Enfim, para a gente pensar, para a gente refletir e pensar também, junto com a escola de Chicago, né, o que acontece quando esses autores foram mal interpretados, né? A ideia de que o Brasil, o Rio de Janeiro, por exemplo, usou as ideias da escola de Chicago com uma política chamada tolerância zero, né, que é uma política de segurança pública que aumentou a repressão, a punição e que não teve nenhum efeito, né? O que isso significa, né? Usar as ideias da escola de Chicago em oposição ao que eles defenderam, né? A curto prazo, essa política de tolerância zero no Rio de Janeiro e no Brasil até reduziu a criminalidade, mas com a própria criminalidade, porque a repressão também é um crime. Então, isso a curto prazo. A longo prazo, essas taxas elas voltam a crescer. Por quê? Porque há uma reincidência muito grande dessa criminalidade, porque essa criminalidade ela não é resolvida, ela é maquiada por políticas de repressão, né? São políticas caras que gastam muito dinheiro, porque colocar o exército na rua, por exemplo, né? Aumentar o número de tempo na prisão, reduzir a idade penal para 14, 15, 16 anos,
né? São políticas caras e não eficientes, né? E isso gera um desgaste muito grande, né? Também, a má aplicação das ideias da Escola de Chicago também gera uma política viciosa, repetitiva, sem efeitos na prática e que podem contribuir para uma sociedade encarcerada. E esse encarceramento ele tem etnia e classe social, né? Isso aqui é o retrato do Brasil, especificamente do Rio de Janeiro. Quando a gente pega os dados estatísticos da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro e vemos como é que o índice de reincidência criminal é absurdo, né? E aí, por fim, para a gente fechar, a gente teve aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, o modelo das unidades de polícias pacificadoras. Elas foram colocadas em práticas, né, seguindo a ideia da Escola de Chicago, pensando uma polícia que não entra para matar, uma polícia que consegue ajudar nesse controle social informal, uma polícia que conhece os moradores, que está ali o tempo todo e que ajuda na prevenção e na solidificação de valores opostos à criminalidade. Na prática não funcionou tão bem, né? Porque não funciona, inclusive, porque o governo ele usou esse modelo para todos os tipos de morros e comunidades periféricas do Rio de Janeiro, sem fazer estudos prévios das circunstâncias, das condições, como a Escola de Chicago fez em cada zona, em cada bairro, em cada região. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho de Escola de Chicago, tá bom? É um conteúdo fascinante. Hoje em dia, a Escola de Chicago, ela não existe mais, tá? Existe a Universidade de Chicago, existe o Departamento de Sociologia, mas esse grupo, ao longo dos anos, ele foi se desfazendo e hoje, na Universidade de Chicago, existem muitos grupos de pesquisas que estudam sociologia urbana, violência urbana, criminalidade, mas não mais sob o rótulo desses pensadores iniciais que eu apresentei para vocês. Beleza? Então tá. Obrigada aí por estarem comigo, né? Por dedicarem aí as horas de estudo de vocês e até a próxima. Beijinho.